Muito boa noite, estamos iniciando mais um Gazeta Esportiva. Relembrando, né, a Michele Janela, apresentadora do programa, está no processinho de recuperação de um pequeno problema de saúde, estará com a gente em breve aqui. O Celso Cardoso, da mesma forma, está no uma coisa, outra coisa. O Celso está também num processinho, teve um pequeno problema de saúde, também está voltando. Os dois fazem muita falta aqui pra gente, mas a gente vai tocando e logo os dois estarão aqui. Hoje, mais uma vez, muita informação e opinião para você. Faremos hoje o programa ao lado de Osmar Garrafa. Boa noite. Fala, Flávio, boa noite. E ao lado de Miller, essa fera do futebol. Boa noite, Miller. Boa noite, Fabito. Olha, o programa de hoje vai mostrar as últimas informações sobre atletas lesionados do Corinthians e tem ainda o veto do São Paulo ao Santos de jogar no Morumbi. Que curioso, né? Antes o São Paulo queria que todo mundo jogasse lá, agora vetou. Já o Palmeiras está fechando um mês quase perfeito. Daqui a pouco a gente volta. Antes, olho nessas dicas. Ok, pessoal, estamos de volta e a gente vai começar mais cedo o Giro de Repórteres hoje. Nós vamos direto para o CT da Barra Funda falar com o José Paz porque aconteceu uma coisa um tanto inédita. O São Paulo vetou o aluguel do Morumbi para o Santos. Por quê, Zé Paz? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. Polêmica exclamação. Pois é, polêmica envolvendo aí o estádio Cícero Pompeu de Toledo, nosso querido Morumbi. O que aconteceu? O Santos colocou lá no caderno de encargos da Conmebol, da Confederação Sul-Americana de Futebol, que pretendia mandar o seu jogo da volta contra o Tátira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ou no Morumbi, ou na Arena Barueri. A gente lembra que o Santos não pode mandar esse jogo na Vila Belmiro, porque a Conmebol diz aí que os jogos do mata-mata da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores, eles só podem acontecer em estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas. E a Vila Belmiro hoje tem uma capacidade aí de 16 mil pessoas. Então o Santos está se virando nos 30, colocou lá no caderno de encargos da Conmebol que pretende mandar esse jogo ou no Morumbi ou na Arena Barueri. Só que o São Paulo não sabia disso, foi pego de surpresa aí por esse pedido do Santos, por esse desejo do Santos. E aí o São Paulo disse, olha, não vai dar não, vou ter que vetar, por quê? Porque no dia 7 o São Paulo joga contra a Universidade Católica do Chile, também pela Copa Sul-Americana, jogo da volta, e o Santos mandaria esse jogo aí no Morumbi no dia 6 de julho, um dia antes do jogo contra o São Paulo, queria mandar o jogo da volta contra o Tátira no dia 6 de julho. Aí o São Paulo disse, ó, não vai rolar porque vai prejudicar o meu gramado e eu jogo no dia seguinte. Então o São Paulo vetou num primeiro momento aí ceder, alugar, emprestar o Morumbi para o time do Santos e agora o Santos vai ter que se virar. Eu acho que o Santos vai acabar mandando esse jogo na Arena Barueri, como já fez com o Ceará em jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Então o Santos devia ter mandado aquele zap aí, né? As duas diretorias, elas se dão bem, a diretoria do Santos e do São Paulo, mas a galera do Santos não mandou o zap, não mandou a mensagem. São Paulo foi pego de surpresa e, por enquanto, vetou aí o uso do Morumbi para esse jogo do Santos contra o Deportivo Tátira no dia 6 de julho. Devolvo para você, Flávio, daqui a pouco mais informações do Tricolor Paulista aqui direto do CCT da Barra Funda. Vai daí. Legal, Zé Paz. Bom, agora que vocês já sabem as justificativas do São Paulo, vamos para a nossa enquete. O São Paulo está certo em recusar alugar o Morumbi para o Santos nessas condições? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code, que está aparecendo aqui na tela, para votar nessa enquete. O São Paulo fez bem de vetar o aluguel do estádio para o Santos nas condições apresentadas pelo José Paz? Boa noite, Osmar Garrafa, sua opinião a respeito. Boa noite, Flávio. Boa noite, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. O São Paulo tem todo o direito de não querer alugar o seu estádio, porque o estádio é dele, né? Aluga, não aluga, é um direito do São Paulo. Mas a questão é, volta e meia a gente fica aí, não, vamos ter uma liga, hein? A presidenta do Palmeiras outro dia deu uma entrevista coletiva saindo de um hotel. Não, a liga já nasceu, a liga já existe, porque nós somos aqui co-irmãos. Não há uma rivalidade muito grande. O futebol é tratado com muito amadorismo, não é? Qual o problema do São Paulo ainda faturar uma grana em cima do Santos, jogar no estádio do Morumbi e facilitar a vida do Santos? Essa desculpa de que vai jogar no dia seguinte, o Morumbi cansou de receber e com um gramado muito, mas muito inferior ao que tem hoje lá. Hoje o gramado do Morumbi é de primeira linha. Outro dia eu peguei uma chuva fortíssima no Morumbi, o gramado todo alagado, em 15 minutos o gramado estava um tapete.
Então, se você tem um jogo num dia, você pode tranquilamente jogar que o gramado vai estar impecável no outro. Ah, esse problema aí de torcida. Não, o Santos não pode jogar aqui, essa rivalidade boba. E os caras falam em liga. Eu não acredito em liga. Mas, repito também, São Paulo tem todo o direito de não aceitar. Mas, respondendo à enquete, eu acho que São Paulo errou. Poderia muito bem faturar uma grana em época de vacas magras, aí até porque está em déficit, né? Pôr mais uma graninha no cofre. Boa noite, Miller, e sua opinião sobre o tema? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo acho que equivocado, até porque nos anos 80, você lembra? Nos anos 80 e 90, se jogava todos os clássicos no Morumbi, né? E o gramado era horrível. Então, acho que o gramado, como você disse, Garrafa, o gramado do Morumbi hoje é um tapete, é um dos melhores do Brasil. Não tem um porquê que vai estragar o gramado, Flavito. Um jogo vai estragar o gramado, mesmo chovendo, não estraga o gramado do Morumbi, até porque o pessoal trabalha muito bem, joga-se uma partida só, depois o São Paulo vai jogar, não vejo nenhum problema. Agora, é claro que o São Paulo tem todo o direito de não ceder o campo ao Santos, mas eu não vejo nenhum problema, eu acho que o São Paulo está errado. Não tem problema. Se o São Paulo, qualquer dia desse, qualquer data, quiser jogar na Vila Belmiro, o Santos pode ceder, não tem problema nenhum. Acho que o São Paulo, o presidente se equivocou aí. Bom, a sua opinião, agora depois de ouvir o Garrafa, de ouvir o Miller, qual é a sua opinião a respeito do tema? Vote conosco. E no final a gente vai mostrar o resultado da opinião de vocês. O técnico Tite está com o grupo da seleção quase completo na concentração brasileira em Seul. O Rodrigo, Vinícius Júnior, Casemiro, Fabinho e Alisson, que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado, apresentaram-se hoje ao treinador. O único que ainda não está no elenco é o Éder Militão, que teve que fazer um novo teste de Covid, após o primeiro ter sido inconclusivo. A nova avaliação deu negativa e o zagueiro está liberado para chegar amanhã. A má notícia para o Tite é que o goleiro Ederson, que sofreu uma lesão muscular, não terá condições de enfrentar a Coreia na quinta-feira e nem o Japão na segunda-feira. Desta maneira, é bem possível, né? O Alisson chegou agora, que apareça o Everton como goleiro do Brasil no jogo de quinta-feira contra a Coreia. O que vocês pensam? Eu entendo que é de ótimo tamanho o Everton no gol da seleção brasileira. Aliás, para mim, com todo o respeito ao Alisson, que é um baita de um goleiro, o Everton seria o meu goleiro da Copa do Mundo, meu goleiro titular. O Everton está numa fase sensacional, um goleiro que me passa muita segurança. É questão de preferência, né, goleiro? Eu prefiro o Everton muito em relação ao Alisson. Mira. Olha, Flavito, a seleção brasileira, olha, vamos colocar nesse novo século, eu acho que é a melhor safra de goleiro. Os 3 goleiros são 3 goleiraços, como o Garrafa disse, né? Qualquer que substituir o Alisson será de grande valia, porque a qualidade deles é muito grande. E ainda tem o Everson do Atlético. O Everson, exatamente. Então, acho que a safra de goleiro para a seleção... O Santos aqui agora está machucado, mas o outro baita goleiro. Exatamente. Então, Flavito, eu acho que ali o Tite não tem problema nenhum. O problema da seleção é outro. Outros que a gente conhece, tá? Um outro que eu vejo que... Acho que você jogar uma Copa do Mundo com Casemiro, com o Daniel Alves e Thiago Silva, eu acho que fica uma defesa muito envelhecida em relação à dinâmica de jogo que se joga hoje na Europa, as seleções. O Vini Júnior, para vocês, deve começar jogando contra a Coreia? Se tiver condição, sim. Ele é titular da seleção brasileira. O Tite tem que aproveitar É que nós temos que considerar esse fato dele chegar um pouquinho depois. Sim, né? mas tudo bem, ainda teve comemoração e tal. Adianta o Tite ficar fazendo experiência. O Tite praticamente já definiu o grupo, então coloca o time dele para jogar. Eu colocaria. E você, Miller? Opa, molecote, não tem problema nenhum. Tá fresquinho, né? Joga toda semana, sem problema nenhum. O Vinícius Júnior, para mim, tem que ser o titular da Copa do Mundo. Assim, meu ataque seria o Vinícius Júnior, o Hulk e aquele garoto lá, o perna esquerda lá. O Rafinha. Rafinha, pô, esses 3 aí, e o Neymar por trás. Aí sim a seleção, e colocava 2 molecotes ali para deixar o Neymar livre. Quer dar uma ligada pro Tite? Exatamente. Dá uma ligada. Por gente, faz esse favor pra gente, Miller. Resolveu o nosso ataque, mas ele resolveu rapidinho a questão. Tô com você, Miller. Flavito, eu botava Gerson e outro jogador, Gerson e outro, 2 caras que sabem jogar. E o Neymar livre, para armar pros 3 atacantes. Para mim, esse meio campo e esse ataque, perfeito. Bom, mudando de tema, o Fernando Praz deu uma entrevista ontem
e deu detalhes daquele trote que o Roger Guedes levou no Palmeiras. Lembram disso? Vamos conferir. O Roger, ele tinha treinado de titular, assim, 60 minutos do treino, acho, uma coisa assim. E aí, no fim, o Eduardo tirou ele e botou outro. E terminou o time que ia jogar. Ele ficou não ia jogar, que tinha treinado de titular. Só que o Roger tinha chegado em 2016 do Criciúma com 19 anos. Nós estávamos em 17, só era 17. Ele tinha 20 anos, vindo do Criciúma. E aí ele ficou e pegou as coisas e foi embora. Aí falou, foi embora. Aí chamaram ele, sei que, tal. Daí, pra voltar pra concentração. Sei que resolveu que ele não voltou e não foi pro jogo. Aí eu fui falar com ele, Roger, pô, não pode fazer isso, cara. Não, mas eu fiquei aqui. Eu falei, Roger, imagina só se quando começasse o treino ele definiu o time titular, aí um grupo tem 30. 11 titulares, os outros 19 saiu, não treinava. Vai embora. Vai embora. Cara, não dá em como. Ah, mas é difícil, não sei o que. Eu falei, cara, pô, eu posso ter errado, então vai, fala com os caras, pede desculpa, se tu errou, tá de cabeça quente, né? Não vou pedir desculpa, não vou, não sei o que, eu errei, mas não. Falei, pá, meu, vai ficar ruim pra ti, né? Aí os caras imitaram um parabéns, né? Naquela época tinha imprensa, aí a imprensa, tá de parabéns, aquele trote de parabéns, mas não era aniversário dele, né, cara? Os caras pegaram pra dar uma... Assim, uma reprimenda, né? É. Aí amarraram ele, derrubaram ele, amarraram ele, botaram em cima da baliza, né? Ele mesmo falou, pai, eu não... Na época eu falei, pô, Roger, continua treinando. Assim, pá, eu não consigo, quando eu tô na reserva, eu não consigo treinar assim como eu treino. Eu falei, cara, mas tu tem que treinar pra ti, não pro treinador. Porque se tu for pro Milan, pro Real Madrid, pô, tu não vai ser titular. Cara, é entender que são 30, 11 vão jogar. Ah, mas eu acho que... Eu também, a minha vida inteira, achei que eu tinha que ser titular, cara. Mas não adianta, cara, tu tem que respeitar. Agradecimento à Jovem Pan por ceder essas imagens do programa do Thiago Asmar e do Vampeta, né? E aí, o que você achou? O Praz, que é um cara tranquilo, né? Que é um cara sossegado, falando um pouquinho de como é o Roger Guedes. Ou seja, a verdade veio à tona. Porque muito se falou daquelas imagens que a gente viu aí, quando pegaram o Roger Guedes, amarraram, ele até se fez de vítima, teve o tal do parabéns ali, porque a imprensa estava no treino, como disse o Praz. A verdade está aí. Falta de profissionalismo. O Roger Guedes não é profissional. Não é profissional, não tem essa história, 20 anos. Cara, tá cheio de cara com 20 anos que é pai de família, meu amigo. Ele era um garoto escambau. Ele é um profissional muito bem remunerado, vestindo uma das maiores camisas do futebol brasileiro e mundial, não é? E tem essa atitude mimada. E o que será que está acontecendo no Corinthians? Essa é a interrogação que fica, Miller. Deve estar acontecendo a mesma coisa. Por isso que o Portuga está com o Roger Guedes por aqui. Agora, que o Corinthians não cometa o mesmo erro que cometeu a diretoria do Palmeiras. O Roger Guedes não precisava ter passado por essa sessão aí, entre aspas, de tortura, né? Obviamente a gente é contra isso, mas esse trote aí, levou esse trote da boleirada, pela atitude que ele teve. O caso deveria ser entregue à diretoria, era o Eduardo Batista, se eu estiver equivocado, aí o técnico do Palmeiras na época, devia ser entregue à diretoria, a diretoria tinha que afastar. O cara tem um compromisso com o clube, quer dizer que não é titular e vai embora para casa, Miller? Que palhaçada é essa? E a diretoria do Corinthians, se ele não está sendo profissional do Corinthians, que tome a mesma atitude, ou melhor, a atitude que a diretoria do Palmeiras não tomou. Eu já disse, se o cara não está empenhado, não está entregando em treinamento e nem em jogo, afasta. Né? Porque é falta de profissionalismo. Eu acredito, Flávio Vitor, Garrafa, que o ex-presidente do Atlético Mineiro, ele também deu uma entrevista há pouco tempo, acho que todo mundo viu, né? Dizendo a mesma coisa, que ele ligou umas 200 vezes para o presidente, querendo ir embora, que era uma oportunidade única. Uma proposta de transferência, né, mesmo? Exatamente. O presidente do Atlético liberou ele, porque ele insistiu bastante, falou que não ia ficar contente se ficasse no clube, que se não desse certo a transferência. Então, no Palmeiras de novo, quer dizer, você pode ver que ele não finca estaca nos clubes que ele passou. Ficou pouco tempo, foi embora, foi para fora, voltou, e agora no Corinthians, provavelmente, Flávio Vitor, ele deve estar dando problema também. Porque eu não acredito que um cara vai mudar assim em pouco tempo. Não é à toa que o treinador tem tirado ele do time, não é mais titular. E outra, né, Flavito? Não cabe mais no futebol de hoje, né? Não cabe mais. Você pensar individualmente. Você pode não gostar, Miller, de aceitar a reserva, e faz parte. E você jogou na Europa há muito tempo, você sabe que lá a Conduta e o VP português é o seguinte: você tem que ser profissional, não sou seu pai. Não sou seu tutor. Ou você cumpre profissionalmente ou você está fora. Eu não tenho que ficar te afagando, dando tapinha nas costas. Não quer cumprir profissionalmente, vai para a reserva. É por aí, não é? Eu jogava pelo Torino, eu fiz 2 gols em Torino, no Campeonato Italiano, e a gente foi jogar a Copa Itália contra o Milan.
lá em San Siro. O treinador me deixou no banco, nem me avisou nada. Eu fiquei aqui na minha, falei, bom, ele é o Você treinador. pode até ter ficado pé da vida, Lógico, achar que o outra treinador coisa. fez bobagem. Mas você tem que respeitar quem tá entrando. Isso. Respeitar os colegas, porque futebol é coletivo. Não, e o Não é treinador, individual, quem manda é o treinador. É ele que comanda. Isso é profissionalismo. O cara não quer ser profissional, ele simplesmente é afastado. O europeu não vai ficar pegando o cara E no colo. dificilmente ele vai permanecer muito tempo no Corinthians com essa mentalidade. Sim. Até porque o futebol já mudou bastante. E o Roger Guedes tem que se adequar à nova filosofia dos treinadores. Não só o Vitor Pereira, não. Todos os treinadores têm essa mesma mentalidade, de ficar revezando, rodando o time titular. Então, essa atitude do Roger Guedes só prova que ele não é um profissional que pensa no coletivo. Bom, nós vamos continuar falando sobre esse tema. Nós vamos para o Parque São Jorge agora conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Você vai falar, claro, né, sobre o médico do Corinthians, falando sobre desfalques, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação do Roger Guedes. É mais ou menos por aí, o Vitor Pereira é um profissional europeu e normalmente eles não aceitam ficar sendo papaizinho, tutorzinho de jogador de futebol. É por aí, Salazar. Boa noite. É por aí sim, ô Flávio. Boa noite para você, para todo mundo que está assistindo aqui o Gazeta Esportiva. Eu vou passar para vocês então o panorama do Roger Guedes no Corinthians. Falando de Vitor Pereira, como você citou agora, Flávio, Vitor Pereira é esse padrão europeu exatamente como você explicou. Ele já explicou, ele já falou que o Roger Guedes é o jogador com quem ele mais conversou. Não tem problema nenhum de treino, de elenco, de intriga, nada. A questão do Vitor Pereira é que no entendimento dele o Roger Guedes não estava entregando o que ele queria, o que ele pretendia, o que ele acha que é necessário para poder contar e escalar um jogador. Ponto final. Ficou aquela coisa, da conversa, mas nos treinos e nos jogos, Roger Guedes certamente incomodado com essa questão de não jogar sempre e tudo mais, mas assim, por outro lado, a informação que eu tenho daqui, e isso até a gente tem que também falar abertamente, o Roger Guedes já falou sobre essas situações. Tudo que foi exposto pelo Fernando Praz foi confirmado pelo Roger Guedes há pouquíssimo tempo. Em entrevista, se eu não me engano, que ele deu para os amigos do Band Esportes. E que ele confirmou que saiu da concentração, que saiu porque não tinha sido titular, ia ser escalado no time reserva. Tudo isso, ou seja, o Roger Guedes ele não nega tudo que ele fez e ele admite que estava errado naquelas atitudes. O que ele justifica agora é que ele aprendeu com tudo aquilo, ele agora tem 25 anos, ele diz que aprendeu com tudo aquilo e que agora não vai fazer mais isso. E no último domingo, contra o Corinthians e América, né? Eu entrevistei o Fábio Santos e perguntei, o Fábio Santos é muito amigo, é muito próximo do Roger Guedes, esteve com ele lá em Minas Gerais, no Atlético Mineiro, e o Fábio Santos disse que estava até orgulhoso, que tinha falado isso para o Roger, que estava até orgulhoso por perceber essa mudança de postura, percebeu o Roger não sendo titular absoluto no Corinthians e ali treinando, jogando, voltou a ser titular agora, ou seja, bico calado e tentando mostrar em campo. Então assim, eu acho que a gente está aqui para criticar, mas também para observar. Me parece uma mudança de postura do Roger Guedes de 5 anos atrás para o Roger Guedes de agora. Quanto tempo ele vai aguentar assim? Eu não sei, o pessoal de aqui fala muito isso para mim. Vamos ver até quando. Mas por enquanto ele está quietinho, tentando convencer o Vitor Pereira sem reclamar e aí ganhando oportunidade. Sobre o William, você me falou, o William está com um probleminha no tornozelo direito, o Jô, o problema na perna esquerda, a gente tem também o Fagner e o João Vitor com entorses nos tornozelos direitos também, e o Dr. Júlio Stancati falou hoje sobre as situações. O William é quem tem mais chance de ajudar o Corinthians no próximo sábado contra o Atlético Goianiense. Os outros 3, João, Jô e Fagner, muito provavelmente vão continuar de fora. Vamos ouvir o Dr. Júlio Stancati. O William teve um trauma forte no pé, na perna, na realidade. Está bem, a evolução boa, parece que foi um trauma, apesar de ter sido forte, não tão grave. Para fazer um tratamento, espera que essa semana ele volte para o campo e, se sentindo bem, treina e joga. Os casos do Fagner e do João Vitor são casos mais crônicos, né? Foram traumas muito fortes, então é um processo um pouquinho mais lento. O Jô também teve a mesma situação, foram todos os 3 casos traumas na perna, traumas fortes. O Jô também apresentou uma pequena evolução, mas ainda não tem previsão de retorno, não.
Bom, e vale lembrar que o Maicon recebeu o terceiro cartão amarelo no último domingo e é desfalque certo para essa partida. Vamos aguardar aí até o final da semana para ver quem que o Vitor Pereira vai ter à disposição. E para completar a informação daqui, o Rafael Ramos se pronunciou hoje, prestou depoimento hoje no STJD sobre a acusação de injúria racial ao jogador Edenilson, reforçou que não cometeu nenhuma injúria racial. A defesa garante com uma perícia de leitura labial que ele jamais, em nenhum momento ali, proferiu a palavra macaco e por isso pediu o arquivamento. Mas agora o STJD vai ouvir o Edenilson na próxima segunda-feira e a gente vai acompanhando e aguardando tudo isso. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui do Corinthians, Flávio. Maravilha, Salazar, legal. Eu estava lembrando aqui, não tem como a gente fugir disso. A última coisa que eu sou é saudosista, mas eu lembrava dos jogadores problemas e fiquei só fixado no Luxemburgo. Né? O Luxemburgo teve sérios problemas com o Edmundo no Palmeiras e com o Marcelinho Carioca no Corinthians. Sim. Agora o problema é o Roger Guedes. É outro patamar. É outro patamar. É outro patamar. Como diria Bruno Henrique, é outro patamar. Nessa história toda, a única pessoa séria, né, se a gente pode levar em conta, é o Fábio Santos, que é muito amigo do Roger Guedes, como disse o Salazar, recentemente ele deu uma entrevista, falou que está orgulhoso, né, do Roger Guedes. Agora, vou falar para você uma coisa. Roger Guedes, o que ele fez lá em Bragança, com o Vitor Pereira, mas ele está muito tranquilo. Ele virou a cara para o treinador. Mas ele está bem mesmo. Né? É um cara que demonstra que ele está preocupado com o umbigo dele. Que é um cara que dentro do elenco do Corinthians, pela qualidade que tem, ele pode ajudar. Ele pode ajudar. Ele, do nível baixíssimo que nós temos no futebol brasileiro, ele tem bola. Mas ele não tem cabeça e não tem vontade. Ele está preocupado com ele. Tanto que ele repostou esses dias os números dele. Né? Melhor assistência, tantos gols. Ele tem que pensar no Corinthians, no grupo e não individualmente. Mas enfim, vamos ver o que vai dar isso daí, né, Miller? Quem vive de passado, né? A frase é antiga, né, Flávio? Quem vive de passado é museu. Isso. E outra, o Roger Guedes, ele está decidindo todas as partidas? Não, até porque ele é um jogador mediano. Quando o Flavito citou aí esses jogadores aí do passado, Edmundo, Romário, etc., eram jogadores que fora de campo ou dentro de campo que seja, tinham um comportamento até que poderia ser contestado. Mas quando chegava para jogar, eles resolviam, Rafa. E, Flavito, eles matavam a pau, eles decidiam jogos. Agora o Roger Guedes, pelo que eu saiba, o último jogo do Corinthians, ele não pegou na bola. Excelente, Garrafa. Bom, os grandes clubes paulistas estão num momento raro, que é uma semana com tempo para trabalhar. A reportagem do José Paes mostra como eles devem aproveitar o período. Dá uma olhadinha. O tema já é para lá de recorrente, eu diria até repetitivo. Isto não existe em lado nenhum, só no Brasil. E as pessoas que organizam e têm que tomar conta da marcação dos jogos têm que ter coragem. É impossível qualquer treinador em qualquer lugar do mundo jogar com o mesmo time ou um time com 80%, 90% dos jogadores repetir a cada jogo. Mas, pelo menos nessa semana agora, nenhum professor dos 4 grandes aqui de Sampa tem do que reclamar, viu? Até a próxima sexta-feira, nenhum grandão do nosso quintalzinho vai entrar em campo. A semana livre de jogos é a primeira desde que o Brasileirão desse ano começou. Esta semana, respondendo à questão, esta semana será uma semana para analisar porque analisamos sempre os jogos, analisar as dificuldades que tivemos, recuperar e trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Uma outra boa notícia pra galera aí que comanda as equipes da primeira divisão Brazuca é que o mês de junho vai ser praticamente inteirinho apenas de campeonato brasileiro. Pois é, tirando o confronto de hoje entre Bragantino e Goiás, a Copa do Brasil só volta lá pro dia 22, 23 do mês que vem. Na semana do dia 29, voltam também a Sul-Americana e a Copa Libertadores. En estos días que tengamos, no tanto capacidad física porque estamos bastante bien físicamente, ahora hay que trabajar más en lo táctico. Tenemos que en todas las áreas tenemos que trabajar y al tener una semana más larga tenemos que darle mucho hincapié a la zona defensiva, a la zona de gestación y a la finalización. O negócio agora é aproveitar esse período sem jogos para ajeitar a casa, porque o torcedor quer mesmo é tudo certinho na hora do jogo.
O que veremos depois da semana cheia, Garrafa, Miller? Eu estou numa expectativa, se eu tiver de folga, eu vou fazer uma churrascada, porque só teremos grandes jogos, maravilhosos jogos de goleada, porque você vai ter uma semana para trabalhar. Esses caras reclamam tanto. Eu entendo que há um desgaste, sim. Os times têm que se preparar, principalmente os times com muita grana. Flamengo, Atlético, Palmeiras, esses times não podem reclamar. Não podem reclamar, tem que montar times, e elencos, melhor dizendo, para as 3 competições. Se você sabe que você tem 3 competições, que a cobrança é muito grande, por que você monta um elenco reduzido? Não é? Corinthians, por exemplo, não tá com pouca grana? Então foca numa competição e assume, o Corinthians vai jogar com uma equipe base na Copa do Brasil. Nas outras equipes, nos outros torneios a gente vai virar. Porque fica girando o que ele está fazendo o Corinthians está girando, e você pode falar, o Corinthians está inteiro em 3 competições, está vivo em 3 competições. Já vai morrer, meu amigo. Não vai levar as 3. Então você tem que focar. E o Vitor Pereira, por exemplo, não deu uma cara para esse Corinthians. Qual é o time do Corinthians? Qual é o time base do Corinthians? Não tem time base. Então vamos ver. Final de semana acho que vai ser uma maravilha. Os caras vão ter uma semana para treinar. Você jogava de quarta e domingo, né, Miller? Só para saber. Graças a Deus. Então tá bom. Sabe o que acontece? São 2 coisas distintas aí. Primeiro, que até o final do mês de junho, todos esses times que estão envolvidos em Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, eles vão jogar só o Campeonato Brasileiro. Então, vai ser bom para o Corinthians porque os principais jogadores estão machucados, em especial o Fagner, que faz muita falta para a defesa. Agora, o Palmeiras, Flamengo e São Paulo, que não tem jogadores contundidos, eles têm elenco grande. Então, só o Campeonato Brasileiro vai ser um divisor de águas para São Paulo, principalmente, porque ele está lá nas primeiras colocações. Só tem um Campeonato Brasileiro durante um mês. Agora, vamos ver. É arrancada para permanecer lá. Ou se não, aquele descalabro para descer. Porque o Flamengo já está subindo, o Atlético e o Palmeiras já estão lá. Sim. Agora, o São Paulo, principalmente, Flavito, que não tem um elenco qualificado como Palmeiras, Flamengo e Atlético, tem que ganhar os seus jogos, principalmente fora de casa. Até porque está lá em cima e não pode descer. Porque se descer, não consegue mais voltar. Então, já que nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, o líder é o Palmeiras e que também pode dar uma arrancada, né? Quando terminar o mês, ele pode estar voando lá em cima. O mês de maio foi quase perfeito para o time do Abel Ferreira. Alexandre Silvestre está lá na academia de futebol para explicar melhor este maio perfeito do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Flávio. Maio Verde, né, meu querido? Boa noite, galera do time Gazeta Esportiva, a todos que acompanham o nosso programa. Eu estou aqui na porta da academia, torcedores aproveitando a saída dos jogadores que treinaram nesta tarde, após reapresentação, visando o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, jogo de cachorro grande, né? Jogo de leitão grande, de galo grande, jogo de líderes, domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vai e vem de jogador aqui saindo depois do treinamento, consegui obter algumas informações que eu vou passar para vocês na minha segunda entrada a respeito da preparação do Palmeiras para esse jogo contra o Galo. Agora vamos falar do mês de maio, esse maio maravilhoso, quase 100% de aproveitamento para o Palmeiras, um maio quase perfeito. O Verdão entrou em campo 8 vezes, minha gente brasileira, ganhou 7, só empatou um joguinho, empatou com o Fluminense, no mais foi só vitória. Ainda de quebra, classificou-se com a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores da América, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, manteve invencibilidade contra o Santos, quebrou o tabu do Santos na Vila Belmiro, manteve a própria invencibilidade. O Palmeiras não perde há 14 jogos no ano. A última derrota do Palmeiras foi, se eu não me engano, em abril, Flávio. Na estreia do time no Campeonato Brasileiro, perdeu em casa 3-2 para o Ceará. Então são números espetaculares agregados a bom rendimento. Se bem que na última partida contra o Santos o time sofreu um pouquinho, mas mesmo assim arrancou a vitória e assumiu a liderança. Antes de eu devolver para você, quero confirmar as datas de jogos do Palmeiras na Libertadores. O Verdão vai decidir a fase de mata-mata sempre em casa até uma eventual semifinal, em busca do tetracampeonato, o tri consecutivo. Mais recordes aí para o Palmeiras quebrar como time brasileiro disputando Libertadores da América. O Palmeiras vai encarar o Cerro Porteño, equipe tradicional do Paraguai. O primeiro jogo é dia 29 de junho. Mando do Cerro, lá no Paraguai. Deve ser no Defensores del Chaco, né?
e o jogo da volta no dia 6 de julho no Allianz Parque. Ambas as datas tratam-se de quartas-feiras, Flávio Prado. Já já eu volto para falar do treino de hoje. Tem muito desfoque para o Abel administrar, mas tem gente que pode voltar de contusão. Já já eu confirmo. Ótimo. Miller, é um maio realmente, né, maravilhoso. Dá para manter esse tipo de trabalho durante muito tempo ou chega uma hora que não tem jeito mais? Dá para manter, sabe por quê, Flavito? Porque, primeiro, o grupo do Palmeiras é muito qualificado, né? Sempre está contratando peças de reposição. Você vê, saiu o Luiz Adriano e o Palmeiras não contratou um centroavante de ofício. Então, joga o Rony ali. E o Palmeiras está bem nas 3 competições. É difícil um time desse cair assim, repentinamente. Eu acredito que o Palmeiras não vai ganhar os 3 campeonatos desse ano, mas pelo menos um ele fatura. E como tem um mês aí só de Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras quase não perde, como você falou, perdão, como eu falei, o São Paulo tem uma grande oportunidade de se manter lá em cima. E o Palmeiras também tem uma grande oportunidade de disparar na liderança. E o Palmeiras tem uma outra vantagem, além de tudo que disse o Miller, de elenco, de reposição de peças, que é no banco de reservas. O fato do Abel já conhecer agora o futebol brasileiro. Hoje o Abel não é mais um principiante. O Abel sabe aonde estão os problemas, como lidar com esse calendário que é maluco. Eu não defendo o calendário, mas é o calendário do futebol brasileiro, não vai mudar. A gente pode ficar batendo, não vai mudar. Televisão que é jogo terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os clubes são reféns das emissoras de TV, dos detentores de direitos. Então, tem que ter bola rolando todo dia. Então, o calendário é maluco. E o que fez o Abel? De volta e meia, ele vai dar uma reclamadinha no calendário, como disse o Flávio ontem. A hora que ele tomar um cacete, ele volta a falar de calendário, né? Para dar uma escondida. Mas não, ele já sabe como é que funciona. Ele já sabe aonde tem que dosar, a hora que tem que tirar o pé, a hora que tem que apertar. Isso é um ponto positivo para o Palmeiras que está voando, tá azeitado, Flávio, tá ajeitadinho. O que eu não consigo me conformar é que domingo é um jogo fantástico. É um jogo que equivale a Liverpool e City, né? Benfica e Porto, né? Milan e Inter, ou Milan e Juventus. E aqui os times vão jogar desfalcados. O Palmeiras tem jogador na seleção do Paraguai, seleção do Chile, jogador de seleção brasileira, ainda queriam levar o Veiga. O nosso grande jogo é desfalcado por amistosos de seleções. Esse é o gresse jogo, gente. Isso aí é o jogo que tinha que parar a semana inteira, todo mundo falando, pô, olha que jogo tem aí. E ainda coincidiu ter líder e vice-líder. Tinha que ter uma mobilização grande, né? Claro. Porque é um jogo, como você disse, como o Boca e River na Argentina. Sim, se o Palmeiras ganha esse jogo, a chance de disparar é intensa. É quase que um caminho aberto para o título. Exatamente. Ô, Flavito, sabe que as coisas que eu não concordo, é como você falou, esses jogos furreca aí da seleção brasileira, contra ninguém, aí tira os principais jogadores dos times que estão na iminência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e aí quem perde com isso são os times, os treinadores e também nós, que gostamos de um bom futebol. Torcida. Exatamente, então acho que todo mundo perde aí. Esse negócio de data FIFA, beleza, mas não tira até porque, Flavito, os principais jogadores que vão para a seleção brasileira jogam fora do país. Então, para que levar jogadores aqui de dentro? Não é não, Garrafa? Sim, então, e só pegar um parênteses aqui, o Red Bull, né, comprou o Milan. Comprou quem? O Red Bull, né? O Red Bull americano, eles compraram o Milan. Compraram o Milan. Segundo as notícias dos jornais italianos, né? Compraram 95% das ações do Milan. Ou seja, é valorização de produto. Exatamente. É valorização de produto. E quanto mais você tem aí essas potências aí do futebol brasileiro para se enfrentar, você tem que valorizar o seu produto. Jogo é um grande evento. Envolvendo Flamengo, Atlético e Palmeiras, devia ser proibido tirar jogador. Proibido. Nem terceiro cartão amarelo vale. Deixa os caras, por exemplo, decidir o jogo. Todo mundo quer ver um jogo desse. E os caras cancelam vários jogos que não valem absolutamente nada. Tira esse jogo aí da data FIFA, é mais simples. É lógico. Olha, o Santos anunciou hoje a renovação do contrato de um dos seus titulares. O lateral esquerdo Lucas Pires, promissor jogador, assinou novo vínculo até 31 de maio de 2026. Jogador de 21 anos, vem sendo um dos destaques do clube na atual temporada. Em menos de 4 meses de profissional, ele já soma 27 partidas. O Santos acertou em cheio, hein? O Santos anda perdendo jogador jovem que revela praticamente de graça. Carlos Jorge, recentemente,
recentemente aconteceu isso. E esse garoto, ele é muito promissor, certinho, hein? Fez bem de renovar. Certinho, tá? Porque, Garrafa, aí são duas coisas, né? Juntou a necessidade com a possibilidade. A necessidade do Santos é muito grande, a possibilidade é pequena. E essa pequena possibilidade que é esse jogador aí, que joga muita bola, sem dúvida nenhuma o Santos acertou. E já havia uma sondagem aí do mercado europeu em cima do jogador, Agora o Santos pode se cobriu. levar, pagando. Agora é outra história, né? Tudo bem. Vamos voltar ao CCT da Barra Funda. José Paz conta pra gente como está a preparação do São Paulo para o jogo do final de semana. Pois é, meu querido Flávio Prado. Vamos lá, vamos falar desse jogo aí do final de semana. O São Paulo que se reapresentou hoje aqui no CCT da Barra Funda, depois de ter folgado ontem, pós-empate no sábado com o Ceará lá no Morumbi. Jogo que acabou empatado em 2-2, então o time se reapresentando hoje depois de uma folga. E olha só, o atacante Caio e o zagueiro Lucas Beraldo, ambos aí da base do São Paulo, lá de Cotia. Esses dois jogadores, eles foram convocados aí para a Seleção Brasileira Sub-20, para a disputa de um torneio lá no Espírito Santo. O Brasil vai jogar contra Paraguai, Equador e Uruguai nos dias 8, 10 e 12 de junho. Então esses dois jogadores vão desfalcar aí o elenco do técnico Rogério Ceni nesse iniciozinho do mês de junho. Jogadores que o Rogério gosta bastante, principalmente o Caio, que recentemente marcou um gol aí contra o Ayacucho, naquela vitória do São Paulo por 1-0 na Copa Sul-Americana. O Moreira, recuperado da Covid-19, lateral direito, trabalhou hoje aqui também no CCT da Barra Funda, pode ser titular contra o Avaí no sábado, próximo jogo do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro, porque o Rafinha tomou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará no último sábado, está suspenso, não joga. O Igor Vinícius também é uma outra opção aí do técnico Rogério Ceni. A gente lembra, viu, Flávio e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, que o São Paulo sofreu 10 gols nessas 8 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Só não foi vazado na primeira rodadinha do Campeonato Brasileiro, vitória do São Paulo por 4-0 para cima do Atlético Paranaense. Nas outras partidas todas, o São Paulo então sofrendo gols. E o Rogério foi questionado sobre isso na entrevista coletiva pós-empate com o Ceará lá no Morumbi. Vamos conferir. Nós no Paulista tivemos uma época boa que nós ficamos numa sequência grande sem sofrer gols, né? Passar jogo zerado, né? Que é uma coisa muito importante para um time que quer vencer jogos, porque a gente quase sempre consegue um gol, né? Mas o problema maior é que são erros nossos, sabe? A gente tem entregue muito gols aos adversários, tem facilitado muito para o adversário. Nós temos que tentar diminuir o número de erros, não vou falar grotescos, mas erros mais assim, básicos que nós temos que cortar esse tipo de erro. Porque só se a gente enxugar esses erros maiores, nós já vamos ter um progresso muito grande com chance maior de vitória. Tá, então a palavra de Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva. Vale lembrar também, viu, Flávio e amigos, que o São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Marcou 14 gols. Sofreu muitos gols, mas marcou outros muitos gols. Então tudo bem, tá balanceando aí, tá conseguindo se manter lá nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Volto contigo, Flávio. Amanhã tem mais notícias do Tricolaço do Morumbi aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí. Tá bom, legal. É falta de equilíbrio tático ou são erros individuais mesmo, Miller? Porque o São Paulo faz gols, mas toma tantos gols também. Aí tem uma mescla, né, Flavito? Até porque no último gol que o São Paulo sofreu no Morumbi, gol de empate, foi um erro coletivo, né? Porque o jogador adversário cabeceia, dá uma casquinha no primeiro pau e lá no segundo pau o jogador faz o gol. Quer dizer, é um erro coletivo, não é um erro individual. Então acho que também essa mudança muito que o Rogério faz de 3 zagueiros, 2 zagueiros, isso gera uma instabilidade no grupo. Eu acho que se ele firmar com os 2 zagueiros, né, o Arboleda e mais um, porque o Arboleda ele joga muita bola. Então acho que 2 zagueiros, Reinaldo de um lado, Rafinha do outro, se ele permanecer com esse time constantemente, só muda numa necessidade, é bom. Porque não adianta, às vezes, quantos jogos o São Paulo jogando bem, o Rogério faz 3 substituições no intervalo ou no segundo tempo, desnecessária. As substituições são para melhorar um posicionamento tático e também ofensivo ou defensivo. Defensivo é mais na necessidade. O ofensivo é mais para poder vencer mesmo. Então, acho que essas constantes mudanças, né, fez com que o São Paulo fosse penalizado com gols até, como ele falou, erros coletivos da defesa, mas também a gente não pode tirar o mérito do adversário. Os técnicos ainda não encontraram uma forma de você rodar o time e a equipe ter um padrão.
É muito difícil você conquistar essa situação. E o que eles estão fazendo? Eles estão rodando sem ter padrão, então cai demais a qualidade. Você vê alguns erros primários em equipes profissionais, não é? Sim. Como o São Paulo girou, o Rogério fez uma mudança lá no clássico contra o Corinthians no intervalo, 3 jogadores, são muitas alterações, e aí a boleirada fica meio perdida em campo. Mudanças desnecessárias. Desnecessárias, inclusive, né? Então, esse é um problema que os técnicos estão tendo que lidar aí nessa temporada. Vamos voltar para o Parque São Jorge. O Thiago Salazar tem mais informações do Corinthians para a gente. Com você mais uma vez, meu caro Salazar. Vamos lá, Flávio, vamos falar de mercado, né? Ontem a gente falou de William e Everaldo, hoje o que bombou nas redes sociais foram os assuntos sobre Romero e Luiz Adriano. Os 2 jogadores estiveram os nomes envolvidos aqui com uma eventual negociação, interesse, vinda para o Corinthians agora na janela do meio do ano. Luiz Adriano, ex-Palmeiras, está lá na Turquia. O Romero, ex-próprio Corinthians aqui, fez muito sucesso por aqui, está no México, mas ó, passando aqui para o torcedor corintiano, hoje durante a tarde, conversei com pessoas do clube, mais de um dirigente, e o que foi passado para mim, não tem a menor possibilidade. O Corinthians não tem interesse, não pretende fazer proposta e sequer deve conversar com os representantes de Luiz Adriano e Romero. Então, se o torcedor queria saber mais sobre essa dupla, pode tirar o cavalinho da chuva, não vai ter nem Romero de volta e nem Luiz Adriano por aqui na próxima janela de transferências. E vamos falar de Copa Libertadores da América. A Conmebol soltou a tabela das oitavas de final. O Corinthians vai pegar o Boca Juniors, pega o primeiro jogo na Neoquímica Arena, dia 28 de junho, e no dia 5 de julho pega o Boca lá na Bombonera. A gente tem uma telinha aí para mostrar, e essa telinha é legal que mostra o que estará em jogo para o Corinthians em meio aos confrontos de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Tem clássico contra o Santos antes, 3 dias antes ali de encarar o Boca pela primeira vez. No meio dos confrontos das oitavas tem o Fluminense e logo depois do jogo na Bombonera tem o Flamengo, que pode estar ali disputando a ponta da tabela ali junto com o Corinthians, como está nesse momento ali, as equipes muito próximas ali em cima. Então, fica uma questão aí, eu vou até passar a bola para vocês. Vocês acham que o Vitor Pereira vai com força máxima na Libertadores e poupa os caras nesses jogos difíceis, importantes pelo Brasileirão? Ou tá com cara de que ele vai mesclar todo mundo ali, usar todo o elenco, mesclar nos 5 jogos, numa certa tentativa de ter um Corinthians não com força máxima, mas forte nas 5 partidas? O que o Vitor Pereira vai fazer com essa sequência do Corinthians, meus amigos? Passo a bola para vocês. Um abraço. Valeu, Salazar. Boa colocação. Todo dia sai fofoca, mentira sobre o Corinthians. O Corinthians está muito hip hop, né? Aí ninguém inventa qualquer coisa aí, depois tem que ser desmentido e tal. Aí no fim a torcida, né? O torcedor menos avisado fala assim: o Corinthians prometeu esse, aquele, o Corinthians não prometeu nada. Os caras ficam inventando coisas e aí depois tem que vir o desmentido, mas no final da história, se o time for mal, a diretoria prometeu e não cumpriu. Nesse caso, o Salazar ontem teve uma cascata, hoje mais 2, é impressionante. Mas, respondendo à colocação do Salazar, o Vitor Pereira vai com tudo em todos os jogos, vai revezar, o que vocês imaginam? Eu entendo assim, né? É difícil pensar com a cabeça do português. Agora, ele tem que priorizar, nesse momento, ele tem que priorizar e ir com força máxima em uma das competições. E me parece que aonde ele tem que ir com força máxima, e a torcida vai entender, é a Copa Libertadores. Você tem 2 jogos com o Boca. Se você tentar abraçar o mundo, você vai quebrar a cara nos 2. Né? Minha mãe já dizia, quem tudo quer, nada tem. Então, meu amigo, já não dá para ter os jogadores fresquinhos, como você quer, em todos os jogos? Então segura o seu time, já começa a partir de agora, trabalhar para ter os jogadores inteiros para jogar contra o Boca. E no Brasileiro, fala, gente, não dá para jogar no Brasileiro, preserva para jogar a Libertadores. Eu faria isso. São 3 jogos, né? Se o português vai fazer... São 9 pontos no Brasileiro. Né? São 9 Só estou colocando uma situação aí. Não, você tá... Mas ele falou que não dá, já que não dá, você tem que ir... Você tem 2 caminhos para seguir. Você não pode seguir nos 2, você tem que escolher um. Mas eu acho que ele não vai escolher. Ele é capaz de fazer assim, aquela mescla e acabar perdendo no Brasileiro e perdendo na Libertadores. Flávio, agora, a curto prazo, ele tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Isso. Né? É um mês quase que todo. Faz os pontos agora, né, Miller? De Campeonato Brasileiro. Então, ele tem que ir com força máxima no Campeonato Brasileiro. Até porque é só o Campeonato Brasileiro até o final de junho. Então, não tem porquê dele mesclar. Claro, vai mudar uma peça aqui, outra ali, mas os principais jogadores,
Ele tem que colocar a força máxima no Campeonato Brasileiro, até porque tá lá em cima. Nesse momento, né? Agora, quando você chegar lá, como disse, em junho, você vai ter a Libertadores, essa é a questão. Não, aí uma outra coisa. Na última partida que antecede o jogo contra o Boca... Que é o clássico contra o Santos, que é o Salazar cola lá. Tá vendo? Ó, Corinthians e Santos antecede Corinthians e Boca. Santos, depois Fluminense e Flamengo. Aí tem Fluminense. Ali, esse é o desenho. Eu, por exemplo... Corinthians e Santos ali, eu vou com o time meia boca e seguro pra jogar com o Boca. Agora com o Flamengo... Mas aí depois você já tomou um pau. Aí você já tomou um pau ou passou pelo né? Aí não tem jeito. E o jogo do Fluminense é no meio dos dois. Também para pensar. Olha, o Rafael Veiga perdeu um pênalti pela primeira vez desde que chegou no Palmeiras no clássico contra o Santos. Você lembra como era o mundo na última vez que o Meia tinha desperdiçado uma cobrança? O Alexandre Silvestre responde agora nessa reportagem. Seu Veiga, não dá para acertar todas, cara. Foram 24 cobranças de pênaltis pelo Palmeiras. Todas resultaram em gol. Na 25ª, domingo agora na Vila contra o Santos, pimba! O goleiro não pegou, né, espertinho? Mas a bola deu na trave. Uma hora isso ia acontecer, meu craque. Quem não arrisca, não petisca. Antes desse tempo todo, seu último erro da marca fatal havia sido pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense, em julho de 2018 contra o Peñarol na Arena da Baixada. De lá pra cá, muita coisa rolou nesse mundão da bola. Você, por exemplo, mudou de camisa? Veio pro Verdão realizar um sonho familiar. Demorou um pouquinho pra engrenar e vingou. O Porco ainda vivia a obsessão da Libertadores em busca da segunda conquista. E não é que virou tri da América? O Abel Ferreira, então, treinador português desconhecido, nem imaginava o que o futuro lhe reservava aqui do outro lado do Atlântico. Creio também que nenhum palmeirense vivo imaginaria que uma mulher seria a presidente do clube. Titia Leila quebrou o tabu. E nem que você, Rafael Veiga, se transformaria no craque e artilheiro do Palestra, sendo cotado até para a seleção brasileira. Já pensou se você for para a Copa e cair no seu colo um pênalti decisivo para bater lá no Catar? Bacana. Fechamos o giro de repórteres lá na Academia de Futebol com o próprio Alexandre Silvestre. O Abel está com muito problema para escalar o time do Palmeiras no final de semana, Silvestre? Sim, mas algumas boas notícias chegaram a instantes, viu, Flávio Prado? O Abel Ferreira continua aqui dentro da academia, boa parte dos jogadores já foi embora, mas o Abel deve estar elaborando o plano para o jogaço de domingo no Allianz Parque, encontro de líderes Palmeiras e Atlético Mineiro. Chegou até uma encomenda agora aqui na portaria para o Abel, um envelopezinho menor que esse papel aqui, ó. Fiquei curioso, mas é sigiloso, né? Bom, vamos lá. Eu peguei na saída o Gabriel Veron confirmando para mim durante assinatura de autógrafos em camisas e batendo fotos aqui, selfies com os torcedores que fazem plantão na porta do CT do Palmeiras, que o Veron já está 100%, zero bala. Treinou normalmente, o mesmo o lateral Piquerez, então são jogadores que devem ficar à disposição do Abel, andaram machucados. Além deles, o Luan, que não joga desde o Mundial de Clubes, já está mais ou menos um mês na transição, sendo preparado para voltar, e de repente vai pintar uma oportunidade para ele também contra o Atlético Mineiro, já que o Abel tem desfalques na zaga. O Palmeiras existe uma possibilidade de ter uma dupla de zaga experiente sim nesse jogo. Os meninos da base estão de sobreaviso, mas existe, portanto, a possibilidade do Luan jogar com o Murilo. Porque o Murilo se machucou contra o Santos no final de semana, passou por exame, não foi detectada a lesão. Ele, pelo que eu tive de informação, não treinou hoje, mas dependendo da semana de trabalho, pode ficar à disposição do Abel. E de repente o Abel escala Luan e Murilo contra o Atlético Mineiro. Quem tá fora? O Mike dificilmente joga porque tem um problema no calcanhar. Eu fico de butuca aqui porque tem sempre figurão saindo, né? Vai que é o Abel. Olha o pessoal aqui esperando o Abel. Passou também um assessor aqui da Leila, da titia Leila. Vai, Robinho, vai com Deus. Agora, os jogadores que estão fora
do jogo contra o Atlético. Aí não tem conversa. O Everton e Danilo convocados pelo Tite, seleção brasileira. O Gustavo Gomes saiu agora há pouco por aqui, eu fiquei até surpreso, mas ele viaja para se juntar à seleção do Paraguai nesta noite, então o Gomes está fora, assim como o Kusevich a serviço da seleção chilena e do Atuesta a serviço da seleção colombiana. As dúvidas eu vou repetir mais uma vez: Luan, Piquerez e Veron com alguma chance, e o Murilo também, Flávio Prado. Valeu, Silvestre. Pois é, Palmeiras vai ter que improvisar de alguma forma, ou com jovens jogadores, ou até improvisar posicionamento. Quando você improvisa, a margem de erro ela aumenta, já dizia o sábio Cilinho. Eu acredito, Flavito, que o Paraguai está na Copa? Não. Então para que o Gomes vai lá? Na minha época, quantas vezes eu disse assim para a seleção brasileira? Não vou, porque tem um jogo importante nessa semana e eu quero jogar. E eu não ia. Quer dizer, o jogador hoje também falta ter uma posição. Olha, eu não vou, a seleção não está no Mundial, não tenho por que eu deixar meu time agora, que vai desfalcar, até porque o Luan, o seu companheiro, está machucado já há quase um mês. Porque o próprio Palmeiras poderia ter pedido a liberação dele junto à seleção paraguaia, né? Mas isso não foi feito, são problemas que o Palmeiras vai ter que resolver para esse grande jogo do domingo, que você vai acompanhar tudo no Mesa Redonda. O resultado da enquete: o São Paulo está certo em se recusar a alugar o Morumbi para o Santos? Vamos ver aqui o resultado final. A maioria disse que não. 47% para o sim e 53% para o não. Portanto, o torcedor, de modo, se bem que não foi tão, imaginei que fosse dar uma diferença maior. Fim do Gazeta Esportiva de hoje. Muito obrigado a todos pela audiência. Um abraço. Tchau, Garrafa. Tchau, Miller. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã. Valeu.